Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o Vitor Moura. Sou o João Pedro Rotti e hoje nós temos um convidado especial, o Igor Alves, especialista de pricing de frete da Fiance. Obrigado, Igor, pela oportunidade aqui de falar contigo. Prazer te receber. E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo sobre o cenário de frete internacional, que é uma das coisas que mais impacta, né, praticamente todas as empresas que importam e exportam no Brasil. E a gente chamou o Igor, que é um especialista no segmento, para a gente poder bater um papo com mais dados, mais informações. O primeiro semestre aí tem tido bastante volatilidade, né, no preço dos fretes, né, Igor, causado principalmente pela guerra no Irã, mas por N outros fatores, que a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre isso aqui também. Então, a gente vai falar um pouquinho de como que foi esse primeiro semestre, o que aconteceu, o que a gente entende que deve se desenrolar também ao longo dos próximos meses, né? E a gente fala um pouquinho também, no teu caso aí como a Fiance, de que forma, né, players específicos do segmento de agenciamento de frete estão atuando e sugestões, recomendações que a gente pode ter para os empresários e para as pessoas que estão encarregadas de otimizar aí as importações, as exportações também, mas principalmente as importações, né? Dado que o frete é um componente importante da conta, certo? Então, e aí, né, Vitor, você está aí do outro lado, né? O Igor está acostumado a fazer as cotações com os chineses e tudo mais, o Vitor está lá na fonte, né, perto da ação chinesa, e acho que a gente pode começar conversando sobre essa questão das tarifas, né? O que aconteceu ao longo desse primeiro semestre? Olha, a gente sempre conversa sobre logística, a gente sempre fala do peak season e normalmente a gente fala que o peak season ele começa no período de julho e vai até outubro. Mas nos últimos 2 anos isso não aconteceu. Nos últimos 2 anos, ano passado, o peak season adiantou 2, 3 meses. E daí quando chegou em julho, já começou a cair a tarifa. Esse ano, em abril, já começou a subir demais a tarifa semanalmente. Agora, já em começo de julho, já começou a descer bastante, comparado ao que estava crescendo. Desceu na mesma medida que estava crescendo nos últimos 2 meses. E, aparentemente, agora, até agosto, a expectativa é de baixa no valor do frete. E, a partir de agosto, a gente vai começar a estudar mais os movimentos dos armadores, dos grandes players lá da China, para entender qual vai ser a perspectiva para o mês de agosto, né? Só para ter uma ideia, a gente começou o ano com fretes a $1.000, $2.000, isso falando de portos base da China, como Xangai, Ningbo, e portos base do Brasil, como Rio Grande, Santa Catarina, Santos. Fretes a $1.000 a $2.000, e daí quando começou a chegar em abril, começou a subir um pouco, começou a chegar em 2.000, daí finalzinho de abril começou a 3.000, o que bate bastante com a questão da guerra do Irã, né? Que começou a tensão nesse período e quando estourou mesmo, os fretes começaram a subir $1.000 por semana. A partir de maio, a gente já estava começando a ver tarifas a 4.000. O ápice mesmo foi em julho, quando a gente começou o julho com 6.000, daí depois, na próxima semana, foi para 7.500, na outra foi para 8.000 e a gente finalizou o mês de junho com tarifas chegando a $9.000. E daí agora o estranho é que está diminuindo da mesma medida que aumentou, né? Porque agora a gente está começando a ver tarifas a 5.500. E é algo que é para todo o segmento, né, Igor? Porque às vezes a gente fala, mas é o tipo de carga ou de rota. Não, mas isso foi uma coisa generalizada. Isso é uma coisa generalizada, por causa do preço do aumento do combustível, né? Tem a questão da tensão do Irã que travou totalmente o canal de... Agora me fugiu o nome. De Hormuz, isso. O que, no caso, ocasionou um aumento no preço do barril de petróleo. E principalmente nos fretes FCL e nos fretes aéreos, principalmente nos fretes aéreos, que antes a gente estava conseguindo uma validade de 7 dias, estancar 7 dias o valor do frete para o cliente, e no ápice de junho a gente conseguia estancar 2 dias. Sim, olha a diferença de tempo aí, né? E, Vitor, se puder comentar um pouquinho, isso que o Igor falou é importante sobre o grande parte do aumento ter sido causado pela alta do petróleo, né? Mas a China tem uma reserva bem estratégica e acho que atuou de uma forma inteligente, né? Como eles sempre fazem, mas enfim,
de uma forma inteligente do ponto de vista de não ter eles mesmos tanto impacto, né, nessa questão do petróleo. Não sei se tu pode comentar um pouquinho sobre isso, porque eles vêm construindo já essa reserva há um tempo, né? A China tem reservas. A gente teve aqui um aumento um pouco do preço, por exemplo, pensando no consumidor final, né, nos combustíveis dos carros, etc., que dentro da China se sentiu um pouco, apesar de que agora já está bem normalizado a coisa. Eu acho que, acima de tudo, a China conseguiu, né, geopoliticamente falando, a China viu isso acontecendo. China e Irã têm relações bastante próximas, no geral, tá? São duas. Aí, quando a gente fala de China e Irã, a gente tem que entender que são duas, não são dois países, né? China e Irã são duas civilizações que têm interações contínuas há muitos séculos, né? Então, eles sabem lidar um com o outro. Então, acho que a China, trazendo isso para o século XXI, a China tem uma interlocução muito boa com o Irã, conseguiu se planejar bem. Então, assim, do meu ponto de vista, assim, como alguém que esteve aqui durante todo o período da guerra, que ainda não se encerrou, enfim, mas que pegou o início dela, né? Por mais que eu não tenha carro, para ser muito justo, mas assim, não chegou em mim esse impacto direto. A gente viu um pouco, no menos, nas passagens aéreas, isso sim, né? Isso ficou bem evidente, mas agora já está normalizado. Acho que a China soube criar essa reserva, mas acima de tudo se precaveu muito bem, né? Não só na reserva de petróleo em si, mas todos os contingentes possíveis para minimizar o impacto, e acho que foi feito isso de forma mais, enfim, com bastante sucesso nesse sentido. E uma coisa que a gente tem visto assim no segmento específico de logística internacional, e eu queria que tu falasse um pouquinho, Igor, sobre a questão do planejamento, né? Porque hoje tem muita empresa brasileira que, por exemplo, o cara vai fazer uma importação, ele cota com N agentes de carga e sempre escolhe o menor preço, né? Mas muitas vezes esse tiro acaba saindo pela culatra por enxergar apenas o valor final e não considerar, por exemplo, o tempo para vir, né? O transit time, ou alguns outros questões, como, por exemplo, o armador específico que vai fazer todo esse transporte, ou uma rota que pode ter uma parada que atrase o processo como um todo, né? Então, se pudesse comentar um pouco sobre como deveria ser, né, a análise de uma empresa, seja o departamento de compras ou de importação, ou mesmo o dono, se é um negócio menor, na hora de analisar e escolher o seu frete internacional, até para João? casos... Oi. Não, e uma coisa que eu queria pedir para o Igor também, em cima disso, se ele enxergou alguma mudança no comportamento das empresas Boa. brasileiras, né, frente a toda essa incerteza no cenário, ou se eles estão se comportando da mesma forma. Acho que Bom. vale pegar isso de pessoa que está em contato com esses caras todo dia. Só um adendo na questão do preço do combustível. Além do aumento do preço do petróleo, em decorrência da guerra, tem a questão das mudanças de rota que os armadores tiveram que fazer. No trecho China-Brasil, não houve tanto aumento no transit time, mas em outras rotas, como por exemplo Índia-Brasil, aumentou demais, justamente por causa do canal. Mas justamente essa mudança de rota, esse aumento no valor, no transit time médio, fez com que o armador taxasse mais combustível nas operações, e daí isso vai consequentemente para o consumidor, né? Consequentemente para o cliente final que vai comprar esse frete. Então houve também o aumento do frete em decorrência a essa questão da mudança de rota. Sobre a questão da pergunta do consumidor, é importante sim o consumidor estar bem alinhado com o prestador de serviço brasileiro, no caso, né? E sobre essa questão da contratação de frete mais barata, a gente sim viu grandes problemas em decorrência disso, porque muitas vezes os clientes eles estão vendo só o preço. E daí eles não veem quando, surpreendentemente, uma carga dele fica parada 30 dias em Singapura, né? Daí, quando chega a esse ponto, daí o cliente fala, ué, mas o que está acontecendo? A gente tem um case bem interessante que a gente tem um cliente que contratou um frete da Índia, por exemplo, e a Índia está muito caótico, tá muito mais caótico do que a China, principalmente na questão das saídas. Praticamente a gente passou um mês inteiro tentando procurar uma saída porque os armadores ficaram cancelando.
e aumentando os fretes quase que diariamente. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração, principalmente da parte da análise do frete e análise do produto. Porque se o cliente quer um produto que venha um transit time rápido, a gente tem que pensar em maneiras, em armadores que trabalham com rotas diretas. Então, se o consumidor ele quer ver só o preço, não tem como a gente trabalhar dessa forma. E só uma desculpa, qual que era a pergunta do Vitor mesmo? Mudança no comportamento das empresas brasileiras frente a essas... Não só as empresas brasileiras. Grande parte da queda do frete atualmente foi que empresas mundiais pararam de importar da China, porque eles estavam vendo aumentos semanais de $1.000 a $1.500. E, bom, não tem como tu estancar esse valor para o consumidor final e vender ao mesmo preço que ele tinha comprado antes da mercadoria. Então, nessas 3 últimas semanas, a gente viu principalmente em contato com os agentes, porque basicamente o meu trabalho é conversar com as pessoas, com os agentes da China e Índia, para entender como é que está o mercado lá. E todos eles falaram que o mercado do começo de julho caiu, justamente porque os importadores pararam de importar, porque estava insustentável a questão do aumento do frete. Sim. Pois é, e aí a gente vê como o frete, que teoricamente é algo simples, né? É simplesmente trazer para cá, enfim, é a parte de deslocamento da mercadoria que já foi desenvolvida, negociada, encomendada, fabricada, né? E depois tem o desembaraço, né, para trazer para dentro do Brasil. Mas é algo que está se tornando cada vez mais um componente estratégico, né, na estratégia de compra das empresas, na forma como tu otimiza as tuas linhas de custos e otimiza também as despesas e tudo mais, né, os custos de produção. E é por isso que é importante trabalhar, e fica a nossa recomendação de sempre, qualquer que seja o tamanho da sua empresa, o seu negócio, o seu ramo de atuação, escolher um parceiro estratégico de frete internacional, né, Igor? Isso é uma coisa que a Fiance, nosso parceiro aqui do Noncast, faz, por atuar como um agente de carga do Brasil, consegue negociar diretamente com os armadores, isso então já tira intermediários do meio do caminho, né? E é uma empresa que consegue oferecer, além da parte do frete, tem todo o desenvolvimento dentro da China, que a gente já falou aqui em outros momentos, mais todo o despacho, desembaraço aduaneiro, né? A papelada, a burocracia para nacionalizar a carga. Então, a gente vê muita empresa, como eu comentei anteriormente, que acaba olhando só para o preço e faz... A gente já viu casos de empresas que para cada frete chega a falar com 10, 12 agentes de carga, né? E tudo bem, é a escolha de cada um, mas se você olhar só o preço, vai acontecer isso que você estava comentando agora, e às vezes você vai ganhar no tempo e acabando até economizando na linha final, se você conta com um parceiro que consegue oferecer as diferentes soluções ponta a ponta, como é o caso da Fiance, né? Desde desenvolver na China até entregar na porta do cliente no Brasil. Só que muita gente ainda não consegue enxergar isso e fica com a impressão, às vezes, de que, porque é um frete mais caro, por exemplo, um pouco mais acima, né? Que a empresa está ganhando mais do que deveria, quando na verdade está oferecendo um serviço que vai resolver o problema. Né? Essa questão aí da demora da decisão com base no tamanho, no número de fornecedores que ela possui, em junho, na verdade, quando estava acontecendo o ápice, o boom dos valores de frete, a gente via que muitos clientes eles cotavam com vários players e eles demoravam na tomada de decisão. E a partir do momento que eles tomavam a decisão, o frete já não existia mais aquele lá que eles contratavam. Sim. Então, a partir do momento que, querendo ou não, tu tem muitos prestadores de serviço, tu não consegue sintetizar certinho qual tipo de serviço tu quer. Sim. Porque tu vai estar à mercê justamente do melhor valor possível. E tá leiloando, né? Tá leiloando. E entra na famosa parálise por análise, né? São tantas opções, tantas escolhas que a pessoa tende a não decidir, tende a não escolher. Né? Porque tu vai estar comparando abacaxi com laranja toda hora. Sim, total. Então o frete é muito interessante, assim. E o que a gente enxerga agora, Igor, pensando assim, antes de falar dos próximos meses, mas isso que tu falou, né? Teve muita alteração de rota, não tanto direto China-Brasil, mas várias outras. Tu enxerga que tem uma reconfiguração dessas rotas de uma forma mais permanente ou é algo que vai voltar? A gente está vendo, semana passada a gente estava verificando e a gente recebeu uma notificação de um armador que ele está criando uma rota nova para portos de Santa Catarina e Santos,
que ele promete que a carga da China para cá vai chegar em 24, 30 dias, o que seria o recorde. É rápido, nossa. O que seria o recorde de todos os armadores, né? O movimento que a gente está vendo atualmente dos armadores é que, eu estava lendo isso essa semana, é que o frete da China-Brasil está caindo, mas o frete China-Estados Unidos, China-outros países da América Latina não está caindo. Então a gente está vendo uma tensão maior dos armadores com o Brasil, e vendo que eles estão tentando buscar de novo essas importações que pararam de acontecer no mês passado. Então, o que a gente pode ver é que em julho, até o final de julho, vai cair sim o frete. A gente já está vendo tarifas já a 5... a gente começou o mês com tarifas a 9, a gente está vendo tarifas a 5.500. Falando com os agentes, falando com os meus prestadores, eles falaram que em julho sim vai cair. A gente talvez encontre já fretes a 5.000, 4.800. Agora, a partir de agosto, como é um cenário muito volátil, a gente consegue prospectar muito bem de uma semana a 15 dias. Daí a gente consegue ver, porque o cenário da China é muito especulativo. Por exemplo, no começo de agosto, no começo de julho, a gente pensava que o frete não ia cair, porque muitos armadores estavam especulando blank sailing, especulando aumentos de frete, GRI. Só explica o que é o blank sailing, para quem não está habituado. Blank sailing daí é a questão do cancelamento de saídas. Os armadores, normalmente, eles têm saídas semanais, e a partir do momento que um armador ele cancela a saída, ele vai ficar uma semana de gap entre uma saída e outra, então vai ocasionar o famoso congestionamento, e vai ter um backlog muito grande de cargas. Então, a partir do momento que diminui a oferta, aumenta a demanda e o preço vai para cima. Certo. E é uma prática comum até, né? O blank sailing. É uma prática bem comum, principalmente nesse meio de ano. Muito bem. Não sei, Vitor, você quer falar alguma coisa do lado da China também, né? Vou aproveitar o Igor aqui. Não, eu queria perguntar para o Igor, na verdade, ele até comentou por cima, mas se ele pudesse aprofundar nas diferenças do que ele enxergou do frete aéreo, um pouco. A gente falou bastante do frete marítimo, mas e o frete aéreo? Como é que... Claro que o combustível também impacta, né? Mas como é que, em termos de números, assim, tu viu o mesmo movimento? Já voltou também? Como é que está isso? O frete aéreo, a gente analisa o preço ao quilo. Então, quando começou a estourar a guerra e começou a impactar bastante na questão do combustível, os fretes estavam, em média, $5 ao quilo para uma carga de 100 quilos. A partir do momento que os fretes começaram a aumentar, a gente está vendo agora fretes $9 ao quilo, o que impacta mais ou menos entre $300 e $500 a mais. E daí, nessa questão do combustível no frete aéreo, a gente estava vendo um aumento quase que diário na tarifa. A gente não conseguia vender para o cliente uma tarifa e, bom, beleza, vai embarcar nessa tarifa. Eu não consigo garantir. Porque a partir do momento que as tarifas estão aumentando quase que diariamente, ou eu consigo colocar uma margem para me proteger e bancar assim, não, beleza, eu vou conseguir manter para ti o valor de frete, ou senão eu fico repassando diariamente o aumento para o cliente, né? Então, a questão do frete aéreo também teve sérios acontecimentos de backlog, principalmente em Lisboa. A gente teve casos que a carga ficou parada 15 dias, só para fazer uma conexão. E então o cenário do frete aéreo, assim como o cenário do marítimo, também sofreram bastante consequências em decorrência ao aumento de frete e principalmente ao congestionamento. Boa. E agora uma pergunta que já diferentes pessoas fizeram, assim, e eu queria saber a tua leitura sobre o que de fato impactou. A gente teve a questão da guerra, obviamente, né? Mas a gente teve também no Brasil a BYD, particularmente, mas outras montadoras, né? Lotando praticamente, além dos seus próprios navios, os navios dos armadores, e isso tirando muito espaço, né, de cargas que precisavam vir para cá. Mas qual que foi o real impacto, assim? Porque a gente fala muito da guerra, né? Mas o Brasil teve essa particularidade por causa do aumento do imposto do carro elétrico, né? Da janela que acabou de terminar.
o que isso causou na prática? Ou se foi realmente mais a guerra? Teve um conjunto de fatores. Teve a questão da guerra, teve a questão da BYD importando os navios, eles têm navios ro-ros próprios, mas também eles têm contrato fechado com diversos armadores, nos quais eles usavam espaços de cargas, entre aspas, comuns, cargas de clientes, entre aspas, comuns. Então, teve a questão da guerra, teve a questão do BYD, teve a questão da BYD exportando, e teve a questão de blank sailings, porque a partir do momento que os armadores eles querem aumentar, eles querem ganhar mais valor, eles estão vendo que o cenário está muito propício para isso, eles vão começar a cancelar saídas para aumentar ainda mais a questão da demanda. Certo. Sim, foi uma tempestade perfeita. Alinhou tudo para chegar ao frete a $9.000. Que loucura, né, cara? Que a gente olha agora, já evoluiu para 5, mas na verdade já está 5 vezes o que era, né? Porque antes a gente começou a 2000. É que na verdade, se tu for comparar com a base de dados anuais, tu vai ver que ano passado a gente não chegou a $9.000. Ano passado, o máximo que a gente chegou foi 7, 8. E isso foi no ápice do ápice do peak season. O que a gente está vendo aqui e o que a gente está tentando entender é aonde é que está o peak season desse ano. O peak season ele vai se estender, ele vai chegar a outubro, como nos últimos 2 anos não aconteceu, mas nos outros aconteceu, porque antes a gente já falava que o peak season era em julho até outubro. E nos últimos 2 anos, o peak season começou em abril e ano passado terminou em julho. Esse ano, o frete está baixando em julho, então a gente está tentando entender onde é que vai acontecer esse peak season esse ano. Ele está móvel, né? E, Vitor, e do lado da China, uma coisa até, se você puder trazer um pouquinho de contexto rápido para nós, eu queria ouvir o Igor em cima disso, quando a gente fala no calendário anual chinês, os momentos, além do peak season de embarques, né, mas os momentos do calendário que impactam de fato, né, a programação tanto das fábricas como, enfim, da economia como um todo, e aí me corrija, mas eu entendo que é o Ano Novo Chinês em fevereiro, depois a Semana do Trabalho, que é um feriado de um dia, mas que dura uma semana na China, né, que é na primeira semana de maio, e depois a Golden Week em outubro. É isso? Ou a gente tem outras datas que a China acaba parando mais? Eu acho que essas são as 3 maiores, não tem nada muito fora, né? Acho que para o pessoal, na ordem seria com certeza o Ano Novo Chinês, depois a Golden Week, que é a primeira semana de outubro, né, com desdobramentos, mais depois em terceiro o feriado de 1º de maio. No caso do norte da China, especialmente de Pequim, você tem alguns eventos do governo central, congressos, etc., que tem algum efeito mais especificamente na capital, tá? E que normalmente acontece, por exemplo, as 2 sessões, que são um momento em que afeta Pequim especificamente, e aí, consequentemente, o porto de Tianjin, que é quem alimenta a capital aqui no norte, mas isso é muito específico daqui. Acima de tudo, o Ano Novo Chinês, né? Porque o Ano Novo Chinês, o diferencial dele é o quê? Além do feriado em si, que já vai durar uma semana, pelo menos oficialmente, muitas fábricas fecham antes ou voltam depois, né? E isso é feito como benefício para os seus funcionários, para os colaboradores, né? Então, esse é o período em que a China realmente para. Então, eu acho que até recomendo para o pessoal, assim, o Igor sabe muito bem disso, principalmente no novo chinês, não se preparar olhando só a data oficial do calendário. Assume, por exemplo, se vai ser a primeira semana de fevereiro, você pode assumir tranquilamente que a partir de janeiro a coisa já vai desacelerar. Então, se tiver pedidos, né, que o ideal é que eles saiam da China ainda em dezembro. Que por mais que o Brasil já está mais devagar a coisa, mas até chegar no Brasil, o Brasil meio que já retomou, e aí a China vai estar parando, ou consiga esperar até, por exemplo, o mês de fevereiro, março, né? Não é só as datas em si do feriado. Acho que esse range ali é maior, ser maior do que a data oficial, é legal lembrar o pessoal, porque muitas empresas fecham bastante tempo, até 2, 3 semanas. Então, claro, se comunique com o seu fornecedor específico, veja com ele as datas dele, né? Mas normalmente o fechamento é maior do que só a data do feriado oficial. Essa questão do range do feriado que o Vitor falou é muito real, porque a gente vê que os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviço, eles
a gente percebe que eles realmente seguem a questão do feriado, eles fazem a semana certinho. Só que os prestadores de serviços dos nossos prestadores, a gente percebe que eles param até 14 dias antes. Então, se a gente está falando de um frete que a gente precisa coletar lá, tu pode ter certeza que quando chegar uma semana, 14 dias antes, a gente não vai conseguir coletar porque o caminhoneiro ele parou de trabalhar. Então, faz muito sentido isso. E para dar mais contexto, por que isso é feito, né? Historicamente, porque muitas vezes é o único momento do ano em que os trabalhadores das fábricas efetivamente voltam para sua terra natal, para sua cidade de origem. E muitas vezes essa cidade é muito longe, né? Hoje na China, enfim, todo o desenvolvimento da infraestrutura e tal, a lógica é um pouco outra, mas originalmente é por isso. Então, por isso que tem um feriado muito grande, porque tem gente que trabalha, sei lá, perto de Xangai e vem do oeste da China, 3.000 quilômetros para lá. Então, ter que dar tempo suficiente para essas pessoas voltarem, ficarem em casa e depois retornarem para o trabalho. É por isso que muitas vezes... E as empresas hoje têm a liberdade de dar datas, né? Dar mais tempo como benefício aí de forma proativa, né? Fora da data oficial. O chinês também é gente, né? Porque a gente fala que a China trabalha, de fato, trabalha muito, né? E está indo, enquanto aqui a gente está discutindo no Brasil escala 6x1 e a Europa já há muito tempo trabalha com uma escala reduzida e tudo mais, a China está na direção oposta, mas eles têm esses momentos que são super importantes de parada, né? E que influencia literalmente a economia do mundo inteiro por eles terem tanto impacto em todo mundo, né? E então, olhando daí mais agora para o segundo semestre, Igor, tu já comentou um pouquinho, né? Do que deve acontecer ali por agosto e tal, mas o que a gente poderia deixar de orientação, ou recomendação ou sugestão, né, para as empresas que já têm importação recorrente ou que têm grandes projetos pontuais, como importação de maquinário, né? A Fiança, inclusive, é uma especialista nessa frente. O que a gente pode orientar para que as pessoas não tenham surpresas e também não deixem de fazer as coisas, né? Porque foi como quando teve o tarifaço dos Estados Unidos, né? Tipo, era um cenário muito ruim, mas, cara, ou você fazia e dividia o preço, teve muita gente que fez isso, né? O cliente pagava um pedaço, o fabricante brasileiro pagava outro, mas não deixar de fazer, né? O que você sugere, assim, olhando de agora até o final do ano? Assim? Essa questão beleza, o frete aumentou, mas eu não tenho outra saída, a gente via isso muito em julho, tanto que a gente tinha essa solução de consolidar clientes em containers, ver se o fornecedor estavam na mesma cidade para tentar, tipo, dividir o valor de frete entre dois clientes e assim realmente diminuir o custo do cliente. Essa questão do segundo semestre e até planejamento para os clientes, o segundo semestre historicamente já diminui os valores dos fretes, tanto que a gente percebe que o peak season é realmente mais na metade do ano, começa em julho e termina em outubro. Nesse ano começou um pouco cedo, então a gente vai perceber quedas maiores no frete, eu imagino, a partir de setembro. Normalmente acontece em outubro, novembro, mas esse ano, como começou antes, em setembro. Agosto, eu imagino que vai seguir nessa linha de 5.000. Talvez aumente um pouquinho, porque os armadores eles querem ganhar mais dinheiro, né? Quem não quer? E a questão do planejamento, os clientes eles têm que estar par a par com o prestador de serviço. A Fiança ela tenta fazer cards semanais para os clientes para informar eles como é que está a questão do frete. Se o frete vai aumentar, vai diminuir, até para eles tentarem se planejar nessa questão da importação. Então, é muito importante para os prestadores de serviço manter os clientes atualizados com relação ao aumento ou à diminuição do frete. Se os prestadores de serviço perceberem que o frete vai diminuir daqui uma semana, é interessante falar para o cliente, olha, posterga o teu embarque para daqui uma semana porque o frete vai cair. A gente fez isso com alguns clientes, principalmente no começo de julho, que a gente viu que as tarifas estavam caindo e a gente percebeu que as tarifas iam cair mais ainda. A gente falou, olha, a gente consegue esse valor para embarques até dia 7, mas se tu esperar até dia 14, até dia 21 de julho, o frete vai diminuir ainda mais. Então, assim tu consegue ter uma margem melhor na questão do valor do produto, né? E até uma transparência com o cliente também, né? Isso, então é muito importante para o planejamento do cliente, os prestadores de serviços também estarem
abastecendo eles com informações, né? E eu complementaria com aquilo que a gente conversou no início sobre olhar o frete como algo estratégico, não no sentido de que o cliente, a pessoa, a empresa que vai importar ou exportar, que tenha que gastar tempo, mas exigir isso do seu parceiro, né, no caso, por exemplo, da Fiance, ou com quem a empresa trabalha no agenciamento de frete, para pensar naquilo que é o que faz mais sentido, né? Até teve um caso recente da Fiance, né, que eu pude acompanhar, onde o cliente hoje ele já importa regularmente da China, ele inclusive depende consideravelmente de importações, né? De um segmento super específico, altamente regulado, tem que ter até anuência do exército e tudo mais, e eles estavam com um transit time ali total de cerca de 60 dias, né, por restrições do que eles operavam até então do porto de saída na China, Xiamen, e aí a FEANS conseguiu propor uma solução de consolidar as cargas em Xangai para ter rotas diretas no Brasil que não passam pela burocracia ou inspeção, por exemplo, de Hong Kong, que estava sendo a parada do outro armador, né? Sim. E conseguiu reduzir esse transit time de 60 para 45 dias. Obviamente, não era o frete mais barato, mas o cliente quis fazer porque ele iria ganhar 15 dias no tempo de ter a mercadoria disponível no Brasil, e esse valor do frete, apesar de um pouco maior, ele se compensava na linha final, né? Por fechar uma venda antes, por vender mais. Então, encarar dessa forma eu acho que é super importante, né? Porque a partir do momento que tu está planejando teu embarque, tu quer que tua fábrica não pare daqui X dias, tu tem que começar a pensar no questão de, beleza, eu tenho esse frete a X, mas a minha mercadoria vai chegar entre 60 a 70 dias e vai ter transbordo, e pode acontecer que no transbordo pare 30 dias, como aconteceu em Singapura. Tem essa chance. Mas eu posso comprar esse frete a Y e garantir que minha fábrica não pare. Sim. Então tem que ter esse planejamento estratégico. Muito bom. Vitor, do lado chinês, algum comentário também? Não sei se tem chegado alguma coisa aí na fonte. Não, acho que o Igor cobriu bem. É um ano que ele traz desafios, né? Acho que a gente tem, não é só, por exemplo, a questão falando em termos de geopolítica, essa questão da reconfiguração das rotas, do preço dos combustíveis, mesmo aí trazendo a parte geopolítica, né, gente? Vamos lembrar que essas coisas elas se estendem, né? Então agora a gente está em vias ali de um acordo de cessar-fogo que vai e volta, mas mesmo que ele seja efetivamente atingido, as coisas não vão voltar do dia para a noite para o que era antes, né? Então a gente está lidando com um nível de volatilidade maior. Quando não era o Estreito de Hormuz, era a questão dos rebeldes Houthis do Iêmen, que podiam travar ali toda a passagem ali até o Canal de Suez, né? Então, a gente está sempre trabalhando com alguns pontos de instabilidade. As rotas são reconfiguradas, o preço do seguro das cargas também acaba variando por conta disso. Armadores que mudam as rotas não fazem embarques. Então, acho que seguimos ali desde a pandemia num momento de maior instabilidade no geral. Não sei se o Igor concorda, mas assim, eu enxergo muito isso, né? A gente ainda não chegou no momento em que, ok, voltamos para uma situação, entre aspas, normal. O normal hoje é essa instabilidade. Então, lembrar, fazer planejamento, se antecipar, agora que o segundo semestre, historicamente, tem um preço menor, façam os embarques que se conseguirem, que for viáveis, porque realmente a gente não tem como saber o que vai acontecer, o nível de instabilidade, mesmo, por exemplo, mesmo a China, que tem toda a capacidade de planejamento e antecipação desses gargalos, que a maioria dos países, mais do que a maioria dos países, acaba sofrendo também. Então ninguém está acima, né, dessas intempéries aí que acontecem no mundo hoje, num mundo tão interligado, exatamente isso que a gente está vendo, né? Uma passagem no Estreito de Hormuz que é interrompida, trava ou afeta pelo menos os comércios no mundo inteiro. Trava o Estreito de Hormuz, o frete Índia-Brasil, ele é muito afetado, né? Então hoje o mundo ele é assim, e que bom que ele é assim, no sentido por ser interligado, mas o outro lado da coisa é que tem muito mais variável para levar em consideração. Só um adendo com a questão à diminuição do frete no segundo semestre. Falando do frete marítimo, sim, o frete normalmente ele cai a partir de setembro, outubro. Mas falando do frete aéreo, principalmente por causa da Black Friday, principalmente por causa do Natal, tende-se a aumentar a tarifa no começo de novembro, tá? Só para deixar claro essa questão. Tem essa variável. Boa. Tá, acho que está mais do que provada a importância, então, né, Igor, de falar com quem entende, falar com quem sabe, olhar o frete como algo que impacta muito, mas que pode ser muito bem trabalhado, né, nas encomendas, né? E acho que conseguimos cumprir o objetivo aqui hoje de
de escutar um cara referência no assunto, conseguimos fazer um apanhado geral da tempestade perfeita, que foi esse primeiro semestre, mas que tem uma perspectiva de melhoria já a partir de agora, e dessas orientações para daqui para frente fazer um planejamento maior, considerar os custos como são, mas sempre pensando naquilo que faz mais sentido para o negócio, que não causa impacto, né, de parada só por preço. Né? Então, não sei se quer fazer algumas considerações aí, Igor, do final aí. São as considerações finais, a questão principalmente do alinhamento com o prestador de serviço. O prestador de serviço é sumariamente importante saber qual o objetivo do cliente com aquela importação. Se a importação ela é urgente, se a importação ela pode se postergar um pouquinho para tentar um valor melhor ou talvez conseguir um transit time maior por causa do fluxo de caixa do cliente. Então é muito importante para nós ter essa comunicação de via dupla entre o cliente e nós mesmos. Até porque eu consigo alinhar diretamente com o pessoal da China, essa questão da contratação de frete. E assim daí a gente consegue ter uma operação win-win, né? Perfeito. Comentários, Vitor? Não, acho que é isso aí. A gente tem um especialista hoje, eu estou só escutando. Boa. Muito bom. Um ótimo papo aí sobre logística internacional. Né? Muito obrigado e nos vemos no próximo Nãocast.